O avanço do petróleo de xisto em Vaca Muerta forçou uma transformação do sistema de refino da Argentina, que havia sido projetado para processar petróleos pesados. Essa mudança teve impactos diretos no conjunto de produtos refinados disponíveis para o mercado argentino e para a região. Eu sou Camila Fontana, chefe adjunta da redação da Argus em São Paulo, e o meu convidado hoje é Nazareno Ferreiro, nosso gerente de desenvolvimento de negócios que fica em Buenos Aires. E este podcast é o segundo episódio dedicado à indústria de refino da Argentina dentro da série Falando de Mercado. O primeiro episódio foi lançado em meados de abril, você pode conferir, e nesta edição nós daremos continuidade à discussão com foco nas refinarias, suas adaptações e produtos refinados também. Nazareno, primeiramente, bem-vindo. Para a gente começar, como a indústria de refino da Argentina foi reconfigurada para se manter não só ativa, como também competitiva? Olá, Camila, obrigado pelo convite. Sim, efetivamente, o sistema de refino argentino vem passando por mudanças profundas. Esse processo ainda está em andamento. A ascensão do medanito, um petróleo muito mais leve e bastante diferente dos grãos pesados tradicionais, obrigou as refinarias argentinas a se adaptarem, rompendo uma lógica de décadas baseada nos petróleos do Golfo San Jorge. O sistema de midstream da Argentina foi concebido quase exclusivamente para abastecer as refinarias com petróleo doméstico. Décadas de um mercado altamente regulado reforçaram a mesma lógica. As refinarias se adaptaram a esse ambiente, com capacidade limitada de estocagem própria e forte dependência de oleodutos, enquanto a maior parte do armazenamento ficou concentrada em Puerto Rosales. Além disso, restrições de calado impedem que a maioria das refinarias receba diretamente navios de grande porte. Na prática, importar petróleo é logisticamente complexo e caro. Diante dessa mudança estrutural, maior disponibilidade de medanito a preços mais baixos, as refinarias começaram a se adaptar para processar volumes crescentes de petróleos mais leves. Quando o medanito entra em uma refinaria, o resultado é claro: rendimentos muito maiores de gasolinas, um aumento moderado dos destilados médios, volumes de VGO aproximadamente estáveis e uma queda significativa na produção de resíduos pesados. À medida que a participação do medanito no slate aumenta, as unidades de processamento e de upgrading de gasolinas aumentam também, assim como as unidades de dessulfurização de destilados. Os crackers catalíticos seguem operando sem grandes alterações, enquanto os cokers começam a apresentar capacidade ociosa devido à menor disponibilidade de resíduos pesados. Do ponto de vista do mercado, isso se traduz em um excedente de gasolinas leves e de baixa tonagem, difíceis de absorver no mercado doméstico e que acabam sendo exportadas. Uma perspectiva relativamente estável para os destilados e uma forte queda na disponibilidade de fuel oil e IFO para venda. Investimentos significativos já foram realizados e muitos outros foram anunciados para os próximos anos. Essa transformação ela acompanha e viabiliza o crescimento do upstream. Vamos falar do impacto nos produtos refinados, Nazareno. Se o petróleo mudou de forma tão significativa, os produtos disponíveis para o mercado argentino, portanto, os excedentes exportáveis, também mudaram, foi isso? É correto. A partir de 2016, o perfil de processamento do sistema de refino argentino começou a se transformar, marcado por um aumento constante do medanito. O volume total processado permaneceu relativamente estável durante a maior parte da década, oscilando entre 510 e 540 mil barris por dia. Com a retomada nos últimos anos, eu diria impulsionada por investimentos voltados ao aumento da disponibilidade operacional. Mas a mudança central está na mistura. Em 2016, o medanito respondia por cerca de 46% do volume total. E hoje, já estamos em 68% a 70%. Em 2026, o sistema opera majoritariamente com slate de petróleos leves, enquanto os petróleos do Golfo de San Jorge recuam de forma acentuada, forçando uma reconfiguração completa dos produtos. No caso do GLP, Nazareno, a gente pode discutir um pouquinho a produção, questão dos saldos exportáveis. O que os refinadores argentinos podem esperar nesse sentido? No mercado de GLP, tanto o downstream quanto o upstream desempenham papéis relevantes. O downstream gera LPG como subproduto das unidades de conversão, enquanto o upstream produz volumes muito maiores a partir do processamento de gás natural. Quando esse gás é proveniente do shale, o efeito é ampliado devido ao maior teor de líquidos, os NGLs.
Storicamente, o parque di refino argentino contribuía com cerca de 1 milhão de toneladas por ano para o pool de GLP. Os investimentos recentes elevaram essa contribuição a 1,2. No entanto, o principal fator por trás do crescimento da oferta é o upstream de gás natural. A Argentina sempre teve um saldo exportável de GLP. A partir de 2021, as exportações cresceram de forma contínua, de cerca de 1 milhão de toneladas por ano em 2021 para 1,6 em 2025, um aumento de 66%, 70% em apenas 5 anos. E esse crescimento continuará. Os projetos de escoamento de gás exigem a separação prévia dos líquidos, que garante uma expansão contínua da produção de GLP. De acordo com nossas projeções, a Argentina pode se aproximar a 6 milhões de toneladas por ano de exportações de GLP dentro de uma década. Obviamente, para viabilizar esse crescimento, o país vem investindo fortemente no desenvolvimento de um sistema exportador de padrão mundial. Atualmente, a Argentina é o único país exportador de GLP no Cone Sul. Todos os países vizinhos são importadores. Com o crescimento da produção impulsionado pelo gás líquido de Vaca Muerta, os exportadores argentinos já precisaram buscar mercados cada vez mais distantes. Nos últimos anos, surgiram embarques para a África Ocidental e Oriental e, mais recentemente, até para a Índia e a China. O mercado de GLP passará por uma mudança estrutural relevante, deixando de ser tradicionalmente importador para se tornar claramente voltado à exportação. Isso terá impactos tanto no mercado doméstico argentino quanto nos países vizinhos. Maior oferta interna implica preços mais competitivos e maior estabilidade, ao contar com uma fonte regional confiável de suprimento. Hoje, muitas empresas do Cone Sul ainda utilizam Mont Belvieu como referência de preços para o GLP, reflexo de uma lógica associada à importação. No entanto, essa referência tende a perder relevância econômica e comercial à medida que crescem as exportações estruturais da Argentina. No novo cenário, fará mais sentido compreender o valor do GLP argentino a partir de índices de preços ligados aos mercados compradores, tipicamente asiáticos, e ali a referência de preço é a FEI. A transição não será imediata, mas o movimento estrutural já começou. A gente já falou, Nazareno, que o medanito apresenta rendimentos muito mais elevados nas chamadas frações leves, né, como nafta, gasolina. Eu imagino que aqui também haja mudanças importantes. O que os refinadores podem esperar desses mercados? É isso mesmo, a gasolina é o mesmo que GLP. Os fundamentos são muito semelhantes. Haverá uma maior oferta de gasolinas e naftas que não poderá ser absorvida pelo mercado doméstico e que precisará ser exportada a preços internacionais. A qualidade é um fator-chave. O guarda-chuva de nafta e gasolina coexistem correntes bastante distintas, cada uma com seu próprio mercado e dinâmica. A Argentina tem excedente de gasolinas de baixa octanagem. Normalmente são exportadas para mercados regionais como Paraguai e Bolívia, e importa componentes de alta octanagem. Nos últimos anos, a dependência desses componentes de alta octanagem aumentou, mas isso reflete um período de transição, até que as refinarias concluam os investimentos necessários para atender às especificações de baixo teor de enxofre. Esses fluxos continuarão e posteriormente começarão a diminuir gradualmente. Os excedentes de gasolina natural e de nafta virgem também vêm crescendo. A mesma lógica observada no GLP se aplica aqui. A gasolina natural é um subproduto do processamento de gás natural e pode ser direcionada tanto para mistura em gasolinas quanto para uso petroquímico. Do lado do refino, maiores corridas de medanito resultam em maior produção de nafta virgem. De modo geral, as refinarias não dispõem de capacidade suficiente de upgrading para processar totalmente esse volume adicional, o que faz com que os excedentes exportáveis continuem aumentando. Atualmente, a Argentina exporta cerca de 185 mil metros cúbicos por mês de nafta de baixa octanagem, 20% mais do que há 5 anos. Os Estados Unidos tornaram-se recentemente o principal destino, superando o Paraguai. Nova York, em particular, consolidou-se como o principal polo receptor, onde a gasolina natural argentina é misturada com nafta pesada importada da Europa para produzir gasolina acabada. Essa mudança é característica
de 2025 e marca uma alteração interessante nos fluxos regionais. Em resumo, Camila, o mercado de gasolinas no Cone Sul caminhará para uma excedente crescente de nafta de baixa octanagem, que precisarão ser exportadas, ao mesmo tempo em que as importações de componentes de octanos tendem a cair à medida que se concluam os investimentos de redução de enxofre. Nazareno, quanto aos destilados, a gente já falou, né, que o medanito tem um impacto limitado em relação ao escalante. O que os refinadores podem esperar nesse mercado? Sim, o mercado de destilados mudou significativamente nos últimos anos, principalmente por um fator externo à indústria de refino, a geração de energia elétrica. O diesel na Argentina costumava ter um papel importante na geração elétrica, mas com o forte aumento da produção de gás natural em Vaca Muerta, esse uso praticamente desapareceu. Como exemplo, as importações de diesel da Camesa, que era a empresa encarregada das importações, caíram de cerca de 2 milhões de metros cúbicos em 2021 para apenas 300 mil em 2025. Esse canal, que antes absorvia excedentes do diesel doméstico, deixou de existir. Algumas refinarias ainda dependem, em certa medida, da importação de diesel de baixo teor de enxofre, o que gera situações em que falta diesel de baixo enxofre, exigindo importações, enquanto há excedentes de diesel de alto enxofre que precisa ser exportado. Essa dinâmica, Camila, é temporária e persistirá até que sejam concluídos os investimentos voltados à redução de enxofre na produção local. Como resultado, passamos a observar excedentes de diesel argentino, algo impensável poucos anos atrás. Não se trata de volumes grandes ou estruturais, mas de cargas ocasionais que vêm sendo absorvidas por países vizinhos, como Uruguai, Bolívia e Paraguai. Esses novos fluxos afetam preços e critérios de valorização e precisam ser acompanhados de perto. Bem, um ponto final que eu gostaria de falar é que o maior processamento de medanito aumenta a disponibilidade de moléculas para a produção de jet fuel, que é o queroseno de aviação. Isso cria uma oportunidade de melhoria das margens de refino para as refinarias argentinas, já que o jet fuel é tipicamente indexado a preços internacionais em dólares. A decisão de seguir por esse caminho dependerá da viabilidade econômica e da evolução da indústria de aviação na Argentina. Produtos pesados, né, também são afetados. Fuel oil, bunker, normalmente não são associados ao medanito. O que a gente observa nesse segmento? Correto. O medanito gera muito pouco resíduo quando comparado ao petróleo pesado ou escalante, o que leva a uma redução da oferta de produtos pesados. A oferta já vem se restringindo e deverá continuar nessa trajetória. A Argentina investiu em unidades de delayed coker pouco antes do boom de Vaca Muerta, o que resulta hoje em capacidade ociosa. Isso não é necessariamente negativo, pelo contrário, oferece opcionalidade às refinarias, vender fuel oil e fuel bunker quando os preços são atrativos, ou aumentar a carga nos cokers e convertê-los em diesel quando isso não acontece. A demanda histórica de fuel oil da Camesa desapareceu também com a migração para o gás natural, eliminando tanto a demanda quanto a oferta. Atualmente, o principal mercado para produtos pesados é o IFO Bunker e no Rio da Prata, em Bahia Blanca. As exportações de fuel oil deixaram de ser um fluxo estável como foram em ciclos anteriores do mercado argentino. Antes da gente terminar, Nazareno, alguma última observação sobre o petcoke? Sim, o petcoke é produzido nas unidades de delayed coker também, e os fundamentos apontam para uma redução da oferta, já que o processamento de petróleos mais leves diminui a utilização dessas unidades. O petcoke argentino é muito valorizado internacionalmente por seu baixo tenor de enxofre. Muitos compradores o misturam com graus mais ácidos para otimizar margens. Continuarão existindo saldos exportáveis, já que a maior parte da produção argentina de petcoke é destinada ao mercado externo, mas em volumes menores do que nos anos anteriores. Trata-se de um mercado de nicho que pode ser explorado com mais profundidade em um próximo podcast, Camila. Será um prazer. Muito obrigada, Nazareno. A gente vai se ver aqui no Brasil em algumas semanas, né, na nossa conferência Argus Real Crude, no Rio de Janeiro, em meados de maio, onde serão discutidos aí esses e muitos outros temas. A gente agradece também aos nossos ouvintes. Vocês podem encontrar mais conteúdos da Argus sobre commodities na América Latina em nossas plataformas de streaming. Muito obrigada e até a próxima.